Então sejam muito bem-vindos, eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. Porque hoje a gente vai falar aqui, eu quero trazer para vocês aqui uma coisa muito interessante, que são os maiores mitos sobre os escritores, sobre o mercado literário, sobre escrita, publicação, divulgação de livros, os maiores mitos que as pessoas geralmente acreditam nisso. Tenho certeza que alguns de vocês vão acreditar em alguma dessas coisas. Aliás, esses mitos, eles fazem você ficar mais travado, fazem você ter mais dificuldade na escrita, fazem você não conseguir publicar o seu livro, às vezes por algum desses mitos que eu também vou apresentar aqui hoje. Então, o conteúdo de hoje está muito bacana. Os maiores mitos. Eu já quero começar com polêmica, né? Porque eu fiquei inspirada com aquele meme do Estevão Ferreira, que ele é polêmico, não sei o quê. Vamos começar com umas polêmicas aqui, então, porque esses mitos são polêmicos, é para causar uma intriga mesmo no coração de vocês. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês aqui, se vocês acreditavam no seguinte mito, que é muito espalhado por aí, que é que brasileiro não lê. Primeiramente, eu quero que vocês escrevam no chat para mim se vocês já ouviram isso em algum lugar, que brasileiro não lê livros, brasileiro não gosta de ler, ninguém gosta mais de ler hoje em dia. Quem já ouviu isso? Fala para mim com sinceridade, tá? Sejam sinceros, porque eu já vi muita gente falando isso, mas muita gente. Isso é preocupante. Por quê? Justamente porque isso não é verdade. Alguém já acreditou, já ouviu isso, pelo menos, não tem acreditado, mas já ouviu isso em algum lugar, que brasileiro não lê ou não gosta de ler? Existe uma pesquisa feita recentemente que mostra que, principalmente na mídia eles falam isso, por isso que as fake news hoje estão muito preocupantes, não acreditem em tudo que vocês ouvem por aí. Tem várias pesquisas que mostram que, pesquisas feitas recentemente, então o dado está atualizado, tá? Só para vocês saberem, eu mesma fiz essa pesquisa antes de trazer esses dados para vocês, que aproximadamente 52% da população brasileira gosta de ler. Sabe quanto que representa 52% da população brasileira? Percebo que é mais que a metade, já começa por aí. É pouco mais que a metade, mas ainda assim, é mais que a metade da população brasileira. Isso representa aí umas 100 milhões de pessoas. Pensa bem, 100 milhões de pessoas, dá para vender muito livro para 100 milhões de pessoas. Dá para fazer uma boa divulgação para essa galera. Aí, é claro, não vai ser para toda essa galera, mas eu quero que você entenda, pegue essa ideia aqui nesse momento. Não tem essa de que brasileiro não lê. Tem 100 milhões de brasileiros que leem, que gostam de ler. Eu sigo uns Instagrams de booktokers, né? Esses Instagrams literários que fazem divulgação de livro. E aí eles ficam comentando, fazendo resenha de livro. E eu vejo, cara, o pessoal tem bibliotecas e bibliotecas, e estantes de livro. Inclusive, alguns alunos do meu treinamento são também esse tipo de influenciadores que fazem unboxing de livro. E eu fico pensando, cara, esse pessoal come 3 livros por dia. Como assim não tem brasileiro que lê? Não tem esse é um mito claro, que eu acho que até mesmo muitas pessoas têm essa mania de generalizar as coisas, né? Brasileiro é isso, brasileiro é aquilo, nunca generalize. Porque nunca tem nenhuma pessoa igual, não existem grupos de pessoas que são iguais, todas as pessoas são diferentes, têm crenças diferentes, pensam coisas diferentes, então não dá para você falar que brasileiro é isso, porque brasileiro, gente, é uma coisa de doido, brasileiro é o povo mais diferenciado do planeta, porque cada brasileiro tem uma mente assim surreal, que se faz umas coisas que você fica, meu Deus, de onde saiu isso? Não existe brasileiro igual, simplesmente, isso não tem como. Então, olha como que o foco da divulgação da pessoa está errado. A pessoa quer escrever, publicar um livro, mas pensar brasileiro não lê. Ela está pensando nos 50% da população que não gosta de ler. Aí está o problema. Você está colocando o seu foco nas pessoas que não leem. E quando você coloca o seu foco no público errado, como que você quer vender o seu livro? É assim que muitas pessoas publicam livro e não conseguem vender nenhum. Tem gente que publica o livro tentando fazer um livro mais simplificado para gente que não gosta de ler querer comprar o livro da pessoa. Não tem como. Isso é uma coisa assim, quase que impossível, porque quem não gosta de ler, não lê nem textão de mensagem de WhatsApp, vai ler um livro. Sério, gente, não tem como. Então, o seu foco de divulgação, você tem que conhecer bem para quem você está escrevendo, para quem você quer vender o seu livro,
quem é de fato o seu público-alvo, porque ele existe, e existe público para todo tipo de livro, tá? Não tem essa de que, eu escrevo crônicas, não tem ninguém que lê crônicas no Brasil. Tem, gente. Acreditem, tem. Dentro dessas mais de 100 milhões de pessoas, tem público para todos os gêneros, para todos os livros, porque assim, não tem essa mais, já é um mito que você já quebrei na cabeça de vocês aqui nesse momento. Não tem essa de que brasileiro não lê, tá? Tem brasileiro que não lê, da mesma forma que tem pessoas que não leem em todos os países do mundo. Mas também tem muito brasileiro que lê. E eu quero que você fique com essas pessoas na sua cabeça agora, tá? Então vamos agora para o nosso segundo mito. Que esse aqui eu já vi algumas pessoas me falando também, que acreditavam nisso, que só é possível publicar livro com editora. Alguém fala para mim, alguém já acreditou nisso em algum momento? Ou já ouviu isso em algum lugar? Isso também é um mito. Publicar com editora, gente, só era possível até pouco tempo atrás. Isso era verdade até surgir essa revolução de autores independentes que a gente está criando aqui. Eu e vocês, junto aí, os alunos do treinamento, escritores independentes, a gente está aqui formando uma revolução que veio para mudar o mercado literário, mudar a forma como as pessoas publicam seus livros. Acreditava nisso, só que descobri quando fui pesquisar para publicar meu primeiro livro. Então, aí é que tá. Porque esse mercado de publicação independente é uma coisa muito nova. É uma coisa muito recente e que meio que deu aquela estourada com a pandemia. Por quê? Porque com a pandemia, as pessoas estavam tendo muito mais dificuldade para ir, por exemplo, em livrarias, e as pessoas pararam de ir nas livrarias físicas. Então, houve ali uma coisa que estimulou o mercado independente, da publicação independente, lá em 2020. Foi quando meio que deu aquela estourada. Ele já existia antes, mas foi lá que deu uma estourada. Só que agora eu estou aqui trazendo para vocês uma outra possibilidade, um gostinho a mais dessa revolução que a gente está criando, que é, além de vocês serem independentes, além de só publicar seu livro sem editora, porque sim, isso é possível, é mais fácil publicar sem editora, eu acho com certeza isso também. Não só acho, como comprovo, porque eu já tentei publicar com editora. Primeiro, é caríssimo, nem todo mundo tem condição de investir, nem todo mundo tem 5 mil reais para pagar uma editora, ou seja, não era nem um pouco democrático, né? Você publicar seu livro com editora. Vários autores eram excluídos, vários livros incríveis deixavam de ser publicados porque a pessoa não tinha dinheiro, ou porque a editora não queria publicar o livro, porque ainda tem um processo de seleção de determinados livros que serão publicados. Os outros são todos descartados, eles nem olham o seu livro muitas vezes. Então, isso não é nem um pouco democrático. E eu, particularmente, acho injusto com muita gente que merecia ter seus livros publicados. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para tornar esse universo da escrita e publicação, fazer esse seu sonho de ter seu livro escrito e publicado muito mais possível. E com certeza você consegue fazer isso. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Não tem pré-requisito, não tem restrição de idade, gênero. Qualquer pessoa consegue ter seu livro escrito e publicado sem uma editora, porque com editora não é qualquer pessoa que consegue. Aí é que está a diferença. Porque sendo autor independente, você tem liberdade, autonomia, independência para publicar o seu livro como, quando você quiser, do seu jeito. Tem um aluno que entrou na última turma agora do treinamento, que a gente acabou de fechar, que ele já tinha publicado um livro com a editora. Então, ele já tem essa experiência de já ter publicado com a editora, e agora ele quer se tornar um autor independente. Eu até perguntei para ele por quê, né? O que estimulou ele a querer parar de publicar com a editora para começar a ser independente. Ele falou, primeiramente, justamente, o valor é muito alto, a gente recebe muito pouco, recebe lá uns 10% das vendas, não estava vendendo muito. Ele achou que a capa que a editora fez estava muito feia e não estava chamando atenção a capa que a editora fez. E agora ele tem lá todos os recursos do treinamento para ele mesmo fazer a capa, a revisão, a diagramação, tudo ele mesmo está fazendo agora. E além de construir todo o processo da narrativa, o desenvolvimento do livro. Então, assim,
Sendo um autor independente, você mesmo tem muito mais liberdade. Você não se sente pressionado, você não fica refém. Aqui que a gente está na Liga dos Escritores Protagonistas, a gente está trabalhando para se tornar protagonistas, escritores protagonistas que não dependem de nada nem de ninguém, tanto para escrever quanto para publicar seu livro. Vocês vão ver muito isso por aqui. E quando você publica seu livro com o editor, você querendo ou não, você fica refém. Porque ele até estava querendo, Marina, será que eu posso pegar esse livro que eu publiquei com a editora e divulgar ele em outras plataformas que você ensina aqui no curso? Não pode, porque ele está ali refém daquela editora. Enquanto não acabar o contrato lá de 2 anos que ele me falou, ele não pode fazer nada com aquele livro, porque está na mão da editora. Você não tem liberdade. Não tem liberdade. Então, não fique refém de editoras. Ainda tem esse outro caminho, né? Que é o que eu ensino também no treinamento com mais profundidade, que é como você, além de não depender de editoras, também não depender de nenhum outro profissional para publicar seu livro. Porque muitas das pessoas que vão ser autores independentes contratam alguém para fazer a capa, contratam alguém para fazer a diagramação, enfim, várias coisas que o pessoal vai sair contratando para fazer. E aí também acaba saindo um pouco mais caro, né? Então acaba também não ficando muito viável para muitas pessoas. Então, por isso, também criando esse novo caminho para mais pessoas ainda conseguirem escrever e publicar seus livros, tá bom? Tem editora que pega o direito autoral do seu livro. Se você já não tiver feito o registro do seu livro, enviar o seu livro sem ter registro, eles vão registrar no nome da editora. A editora vai ter parte dos registros autorais da sua obra. Olha que coisa, você que escreveu, você que teve todas as ideias, a editora ainda tem um peso nisso, tem parte nos seus direitos autorais. Uma escritora, uma vez, falou que não vale muito a pena lançar livros por editora, e olha que a editora dela era uma das grandes. Segundo ela, a Amazon paga bem melhor. Essa que é a questão, porque as editoras, por que ela acha que as plataformas de autopublicação pagam melhor? Porque a editora só te repassa do lucro das vendas de 5% a 10%. Então, se você for parar para pensar, não sei, às vezes vamos supor que o livro custe R$30. Ele vai te passar ali uns 2, 5 reais no máximo de um livro que for vendido e eles vão ficar com todo o resto. Então, realmente não é muito vantajoso na questão financeira, pelo menos no que? Quem tem uma audiência muito pequena, quem é um autor iniciante, não está com uma perspectiva inicial de vender milhares de livros na publicação, pelo menos na hora que publica, porque ainda não tem uma audiência muito grande. Não está fazendo ainda um bom marketing, uma boa divulgação, está ajustando ali ainda, vai ter prejuízo, porque o seu investimento inicial na editora vai ser muito alto para você demorar muito para recuperar esse dinheiro com as vendas, porque o que você vai receber vai ser muito pouco. Então, realmente não vale muito a pena mesmo, tá? Então, esse mito já quebrei aí para vocês. Não acreditem mais nessa bobagem de que só dá para publicar livros com editora, que não tem essa, tá? Quem já ouviu ou acredita que escritor não ganha dinheiro? Agora eu peguei na polêmica, pus o dedo na ferida. Quem já ouviu ou acredita que escritor não ganha dinheiro? Porque isto é um assunto delicado, é um assunto polêmico, mas que precisa ser dito. Porque tem muita coisa, tem muita baboseira que dizem sobre isso, tem muitas fake news que espalham a respeito disso, de que escritor não ganha dinheiro, e eu preciso explicar isso para vocês. Eu preciso seriamente explicar para vocês. Estou vendo uma galera que já ouviu aí, né? Então vamos lá. Tem muito escritor que não ganha dinheiro? Tem. Ó, ouvi isso ontem mesmo, Nicole. Tem um escritor que não ganha dinheiro? Tem. Quem são essas pessoas? Porque da mesma forma que tem muita gente que lê livro no Brasil e tem muita gente que não lê, tem muito escritor que não está vendendo livro e tem muito escritor que está ficando milionário com livros. Pensa comigo nesses escritores best-sellers. Você pensar lá, sei lá, se for pegar um livro de R$30, a pessoa que vendeu 1.000 livros, ela já ganhou R$30.000. É bastante dinheiro, vocês pensam comigo assim. Realmente, bastante dinheiro. Muita gente vendendo milhares de livros. Ou seja, muita gente ganhando muito dinheiro. Olha só o comentário do nosso amigo Eduardo. Pensei que escritor aqui no Brasil passa fome.
Mas não passa mesmo. Sabe por quê? Eu estava vendo uma live de um escritor. Ele é um escritor de vários negócios de autoajuda, né? De vários livros de não ficção. Já tem de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, de finanças, de negócios. Ele tem vários livros assim. E olha o que ele acabou de fazer. Em uma semana, ele vendeu 40 mil livros de R$ 9. Gente, faz os cálculos básicos. 40 mil livros em uma semana que ele vendeu. Essa semana mesmo, ele está fazendo o lançamento desse livro, ele está vendendo esse livro. 40 mil livros em uma semana. Livros de R$ 10. 400 mil reais em livros. O cara acabou de fazer isso. Nem era livro. Isso foi um e-book. Ele vendeu o livro dele digital a R$ 10 e vendeu 40 mil livros. Você acha mesmo que ele está passando fome com 400 mil na conta de um e-book que ele vendeu? Isso porque ele tem vários livros, né? Ele tem vários livros. E isso a gente está falando de um escritor brasileiro. Que eu estou acompanhando ele lançando esse livro aí agora. Isso tem vários escritores brasileiros com muito dinheiro no bolso só de venda de livro. Mas muitos, vocês não fazem ideia, gente. Vocês não fazem ideia. Agora, voltando àquele assunto que eu estava falando. Quem é o escritor que não está ganhando dinheiro hoje no Brasil? 2 tipos de escritores. O primeiro, aquele que só publica livro em plataforma gratuita, que não sabe como vender o livro mesmo, colocar o livro à venda, porque tem plataformas tipo Wattpad, tem essas plataformas que você só vai colocando o seu livro para conquistar audiência ali, né? Conquistar leitores. Porque essas plataformas não monetizam, você não ganha dinheiro para botar seu livro no Wattpad, você só coloca ele lá e as pessoas saem lendo. Então, se você coloca o seu livro só nessas plataformas, realmente, você não vai ganhar dinheiro com isso, infelizmente. Mas existem várias plataformas onde você pode vender o seu livro. Porém, aí é que está o erro. Eu posso fazer uma lista, igual lá no treinamento, tem passo a passo de como colocar o seu livro em várias plataformas. No Clube dos Autores, na Wiclap, na Amazon, como criar seu próprio site para vender seu livro. Várias formas de você vender seu livro. Só que aí é que está, você pode colocar seu livro à venda nessas plataformas. E o que é que acontece? A pessoa não faz uma boa divulgação, não sabe vender, não sabe fazer marketing. E aí não vende. Está vendo o erro? Não é porque é brasileiro, não é porque brasileiro não gosta de ler, é porque não sabe fazer uma boa divulgação. É porque fica frustrado porque acabou de abrir um Instagram para divulgar o livro, tem lá seus fiéis 200 seguidores, e tá achando que é agora que tem que vender, virar best-seller com 200 seguidores. Não é assim que funciona. E aí as pessoas podem pensar, só influenciador, só gente que tem 1 milhão de seguidores que consegue vender muito então. Não, porque você sabe o quanto quanto tempo essa pessoa está construindo essa audiência de 1 milhão de seguidores, até ela chegar em 1 milhão de seguidores, você sabe o quanto essa pessoa postou, fez live, interagiu com a audiência, o marketing que ela fez para chegar nesse nível. Não é simplesmente abrir o Instagram, surgiu 1 milhão de seguidores lá. Não é assim que funciona. Essas pessoas já têm ali um processo de conquista dessa audiência. E você tem que ter isso na sua mente muito claro. Porque divulgação de livro, venda de livro, primeiro você tem que ter as técnicas, não adianta você só sair vendendo, comprei meu livro desesperadamente. Tem que ter técnica para isso. Você tem que saber vender, saber chegar no seu público certo, saber usar as melhores estratégias de marketing para o seu livro especificamente. Tem vários tipos de marketing. Às vezes, algumas pessoas vão se identificar melhor com alguns tipos, outras ter um livro específico que precisa daquele determinado tipo de marketing. Então, tem vários tipos, tá? E é muito importante você conhecer todos eles, senão não vai vender o seu livro. Não vai ficar postando coisas lá nas suas redes sociais para ninguém olhar, para ninguém ver, interagir, ou, muitas das vezes, querer comprar seu livro. Então, não basta só colocar o seu livro à venda nessas plataformas, também tem que saber vender. É isso que muita gente esquece, acha que é só botar o livro à venda e ele vai se vender sozinho. Eu fiz até um vídeo, outro dia, no meu canal, fiz um Reels também falando sobre isso, que agora no Clube de Autores você consegue divulgar o seu livro fora do Brasil. Eles fazem também a venda do seu livro para fora do Brasil. Já parou para pensar?
Nunca foi tão fácil vender livro fora do Brasil. Só que aí é que está a questão. Como que, se você não está vendendo seu livro, divulgando seu livro, nem para dentro do Brasil, como é que você vai conseguir vender e divulgar para as pessoas fora do Brasil? É todo um processo, exatamente. A gente vai evoluindo aos poucos. É um processo, é uma escadinha que você vai subindo. Muitas pessoas, muitos autores iniciantes começam aí no... Vamos supor que você está em uma escada. Você tem que subir uma escada para chegar lá no topo, é o best-seller. Tem gente que está querendo dar um passo maior que a perna, e com um passo chegar lá no best-seller e ignorar toda a escada. O que você acha que vai acontecer? Você vai cair para trás, vai sair rolando, você não vai conseguir chegar lá em cima. Vai piorar a sua situação, vai ficar frustrado emocionalmente. Essa é a verdade. Então, se você quer chegar lá no esperado best-seller, ou qual será seu objetivo de escrita e publicação aí, você tem que subir um degrauzinho de cada vez. Então, o processo, você vai evoluindo, você vai avançando aos poucos, até que você conquiste essa audiência de 1 milhão de seguidores, fica famoso, vende milhares de livros, milhões de livros, quem sabe. Então, é um processo, não dá para bater aquele desespero, ai meu Deus, mas você consegue já fazer uma boa renda extra, vendendo pelo menos os seus poucos livros que você vai começar a vender. Eu, com 13 anos, que eu comecei a divulgar meus primeiros livros, aliás, que eu publiquei meu primeiro livro com 13 anos. Eu já fazia uma renda extra ali de mais de R$ 1.000, depois foi aumentando para uns R$ 2.000, vendendo livro com 13 anos, só com a venda dos meus livros. Ou seja, totalmente possível. Isso é, quando eu tinha 13, né? Agora com 19, com todos os meus conhecimentos de divulgação e marketing, é claro que eu estou conseguindo vender muito mais. E para muito mais, porque antes os primeiros livros que eu vendia era para os meus amigos, para os meus familiares que falavam, coitada, vamos ajudá-la, vamos dar um apoio moral. E aí comprava o meu livro. Agora eu vendo livros para vários lugares do Brasil, para pessoas que eu nem conheço. Mas eu tô... Quanto tempo? 13, eu tenho 19, faz o que? Uns 7, 8 anos, sei lá. 7 anos que eu tô aí fazendo isso. Mas olha o tanto que eu construí, o tanto que eu tive que chegar, o quanto eu estudei para isso, para estar apresentando aqui o caminho mastigado para vocês, né? Queria falar para vocês aqui só do Gabriel, que o Gabriel é um aluno do treinamento, entrou no passado no treinamento, e ele, depois que entrou, ele escreveu o livro todo em 3 semanas, publicou no mês seguinte, e até hoje ele já vendeu quase 500 livros, e detalhe, sendo autor iniciante. Sendo autor que começou lá no Instagram a postar sobre o livro dele, tinha uns 200 seguidores, igual eu falei para você. E já está com uma boa renda extra. Já pagou o investimento do treinamento, inclusive, há muito tempo. Então, assim, é totalmente possível você já ter, no mínimo, uma renda extra sendo autor iniciante, vendendo seu livro, mas sabendo vender o seu livro, aplicando as técnicas de divulgação e marketing. Eu não vou nem ler para vocês aqui agora o próximo mito que eu tinha preparado para falar para vocês, porque o nosso amigo acabou de mencionar esse próximo mito aí no chat. Então vamos ler o comentário dele. Eu já ouvi falar que grandes escritores só escrevem quando estão inspirados. Ai, meu Deus. Eu não sei quem te falou isso. Eu não sei, porque na verdade é justamente o contrário. Grandes escritores... Na verdade, tem um escritor, esqueci o nome dele aqui agora, eu já falei dele numa live uma vez, mas tem um escritor norte-americano que escreveu algum livro, que ele falou o seguinte, minha inspiração vem todo dia às 9 da manhã. Escritor protagonista raiz. Esse é o pensamento de um escritor protagonista. Alguém aqui entendeu o que isso significa? Inspiração vem todos os dias às 9 da manhã? É porque todo dia às 9 da manhã ele estabeleceu que é a rotina de escrita dele. E que se ele tiver inspirado, se ele não tiver inspirado, às 9 da manhã ele vai estar lá escrevendo. Esses são os grandes escritores. Os grandes escritores não dependem, não são escritores reféns. Primeiro, para você ser um grande escritor de sucesso, não dá para ser escritor refém. Primeira coisa que você tem que botar no seu coração. Se você depende de inspiração para escrever, se você só escreve quando se sente inspirado, você está refém da inspiração. Então já começa por aí. Por quê? Quem depende de inspiração para escrever
demora muito para escrever um livro, para terminar, fica anos tentando escrever, fica meses sem conseguir escrever um parágrafo, e quanto mais você fica sem escrever, mais difícil vai ser quando você voltar para tentar escrever. Vai ser mais difícil ter ideias, vai ser cada vez mais difícil ter inspiração. Eu já tive essa experiência e quando eu passei por isso, de ficar um tempão sem escrever, esperando a inspiração, eu ficava cada vez menos inspirada e mais frustrada comigo mesma, porque eu achava que eu nunca mais ia conseguir ter ideia para aquele livro. Parei ele no meio do caminho. Queria tanto botar em prática essa filosofia desse autor. É mais simples do que parece. Eu sei que na prática, começar uma rotina de escrita pode ser um pouco complicado porque vai te tirar da zona de conforto. É uma coisa que é inevitável, gente. É um novo hábito, uma nova coisa que você está implantando ali na sua rotina. Então, de início, vai te tirar um pouco da zona de conforto. Mas com a prática, você vai perceber que vai ficar cada vez mais fácil. Igual, quem me acompanha aqui nos meus stories vê que todo dia, sem falta, todo dia, eu posto que eu escrevo, no mínimo, um parágrafo, eu escrevo. Nos dias que eu não estou tão inspirada, não estou tão motivada, eu me obrigo a escrever porque é a minha rotina de escrita. Porque eu sei que é isso que vai me fazer evoluir. É isso que vai me fazer ter cada vez mais ideias melhores, ter mais inspiração. Na maioria das vezes, a inspiração vem na hora que você começa a escrever. Você está lá travadão. Aí você vai começar a escrever, você está super travado. Você senta, abre aquela maravilhosa tela em branco, não sabe o que botar para fora ali, como colocar as ideias no papel da forma mais perfeita. Que esse perfeccionismo contribui bastante para esse sentimento, né? Que a pessoa quer escrever a frase mais perfeita do mundo no início do capítulo, não sabe exatamente que frase é essa e não escreve nada. Então, planejo tanto que acabo não escrevendo nada. Esse é o problema, porque muitas pessoas não sabem fazer o planejamento da forma certa. Eu não sei exatamente qual tipo de planejamento você faz, tá, Amanda? Mas existe um planejamento que eu ensino lá no treinamento, que eu desenvolvi, aprimorei algumas técnicas, juntei tudo, criei uma técnica de planejamento que faz você planejar só aqueles focos específicos, que não é a ideia do que vai acontecer no início, no meio e no fim. Você planeja só os elementos estratégicos do seu livro e não fica travado e consegue colocar em prática. Então aí tem que rever o tipo de planejamento que você está fazendo, Amanda. Que qualquer habilidade que você tenha ou queira desenvolver tem que ter prática, porque você só fica bom naquilo com a prática. Porque o seu cérebro, para quem acredita em dons supremos e talentos sobrenaturais que a pessoa nasce com eles, seu cérebro ele não nasce um cérebro mais evoluído, superior ao cérebro dos outros seres humanos. Isso não acontece, tá? Só para desmistificar para vocês. Seu cérebro ele recebe estímulos contínuos ao longo da sua vida que vai criando novas conexões neurais. E isso te permite aprender coisas novas o tempo inteiro. O tempo inteiro você está aprendendo coisas novas. Então, até o exemplo que ele deu para a gente lá na sala foi o seguinte: quando você quer começar a aprender uma coisa nova, você só fica bom naquilo se você fizer muito. E se você parar de fazer, você simplesmente vai perder aquela habilidade. Qual que é a ideia que eu quero que vocês peguem nesse momento? Se você quer escrever bem, como você acha que você vai adquirir a habilidade de se tornar um excelente escritor, de ter ideias incríveis, de se sentir inspirado quando senta para escrever, se você fica meses sem escrever? Se você até começou a escrever, a habilidade estava sendo formada no seu cérebro. Só que aí você ficou um tempão sem escrever porque, sei lá, não tem mais inspiração. O que você acha que vai acontecer? Não vai dar certo. Eu acho que existe a possibilidade de algumas pessoas terem mais facilidade para criar coisas do que outras, em determinados pontos de vista. Mas eu também acredito que existem escritores que têm potencial. O que é potencial? Potência é uma coisa que ainda não é, mas pode ser. Todo escritor tem o potencial de tanto desenvolver melhor a história e desenvolver melhor os personagens. Por que você acha que algumas pessoas não conseguem desenvolver bem as histórias, não conseguem desenvolver bem os personagens? Porque essas pessoas não conhecem
as técnicas para desenvolver a história, as técnicas para desenvolver os personagens. Não existe talento, existe prática. O talento é alguma habilidade que a pessoa fez tanto que ficou muito boa naquilo. Isso é talento. É um talento que a pessoa lá na infância começou a fazer muito bem uma coisa, aí os familiares, os parentes, que gracinha, olha como ele é bom nisso. Aí a criança ficou estimulada, caraca, eu sou bom nisso. Daí ela começou a fazer muito porque as pessoas disseram que ela é boa nisso. Aí a pessoa fica, sei lá, adolescente, fazendo muito bem o negócio, e elas falam, caraca, que talento para isso. Na verdade, a pessoa praticou muito para conseguir fazer isso. Qualquer coisa que a gente chama de talento, a pessoa praticou muito para conseguir fazer o que ela faz. Tá? Então, realmente, se você conhece as técnicas de escrita certas para conseguir colocar suas ideias no papel, desenvolver o seu enredo com muito mais profundidade, criar personagens muito mais interessantes, com mais profundidade psicológica, qualquer pessoa desenvolve bem uma história. Só conhecer essas técnicas. Se você quer ter resultados, você precisa ter ação. Só com ação que a gente faz alguma coisa. É muito bom sonhar, mas melhor ainda é realizar o sonho. É você viver esse sonho na realidade. Quantas pessoas têm o sonho de escrever e publicar um livro e fica imaginando ter um livro escrito e publicado? Que bom seria, que maravilhoso. Agora, quando você de fato vive isso, quando você de fato tem a possibilidade de pegar seu livro, olha que beleza, o livro que eu escrevi, que maravilha, é mais incrível ainda. É muito mais divertido. Então, agora que você já tem aí uns 10 livros planejados, é hora de colocar em prática. Escritores que não têm uma rotina de escrita levam anos. Cada escritor tem seu tempo para escrever, porque, por exemplo, lá no treinamento, tem alguns alunos que conseguem, aliás, tem vários alunos que, devido ao desafio, que é uma intensa rotina de escrita, que a gente acompanha os alunos nesse desafio, eles conseguem terminar de escrever o livro inteiro em 2 semanas, em 3 semanas. Em menos de um mês, a galera escreve o livro inteiro, basicamente. Lá no treinamento, a gente tem dessas pessoas. E tem algumas pessoas que têm a rotina de escrita, tem as pessoas que não participam do desafio, mas conseguem terminar de escrever o livro em 5 meses, em 6 meses, em 7 meses. Mas o prazo que eu te dou é 1 ano, estourando, no máximo. Eu nunca levei mais de 1 ano, aliás, nunca levei mais de 9 meses para terminar de escrever um livro. A minha média agora está sendo, no máximo, estourando 3 meses, quando a coisa está muito feia. Mas eu tenho conseguido escrever livros muito mais rápido. Sabe por quê? Por causa de uma coisa chamada rotina de escrita, mais uma vez mencionando aqui. Então, é totalmente possível você escrever seu livro em 2 semanas. Vários alunos do treinamento já conseguiram fazer isso. Então, você também consegue fazer isso. E aí que entra uma outra coisa, que é um outro mito, né, que eu queria falar para vocês. Bom, o Ricardo, que é um treinamento, gostou do desafio, hein? É muito bom mesmo, todo mundo gosta desse desafio. Mas um outro mito que eu ia trazer para vocês é que precisa de muitas horas por dia para escrever. Eu falo de rotina de escrita, mas rotina de escrita, precisa ter 1 hora inteira todo dia para escrever? Não. Como eu falei para vocês, tem dia que eu só escrevo um parágrafo. Tem dia que eu escrevo 10 minutos. Tem dia que eu escrevo só uma página. No dia, claro, que eu tiver mais inspirada, mais motivada, tô com muito mais tempo, sei lá, feriado, fim de semana, eu escrevo 5 horas brincando sem ver o tempo passar. Tem mais nada para fazer mesmo? Fico ali de bob escrevendo, tranquilo. Agora, você não precisa ficar 5 horas escrevendo. Você conseguir escrever um parágrafo todo dia já é melhor do que você não escrever nada. Pelo menos alguma hora vai sair. Agora, a pessoa que não escreve nada em dia nenhum, começa a escrever um livro, 6 meses depois volta para ver o que era que você estava escrevendo, aí que é o problema. Não tenha também essa crença de que escritor iniciante não faz muita coisa, não, porque vários alunos do treinamento que eram iniciantes também, por exemplo, o Gabriel, que eu já até falei dele para vocês, né, escreveu o livro em 3 semanas, ele era iniciante. Nunca tinha escrito um livro antes, tinha só a ideia do livro, que ele não sabia como desenvolver, entrou no treinamento, participou do desafio. Em 3 semanas ele terminou o livro. E isso com vários outros alunos do treinamento também. No início, talvez não seja tão fácil quanto parece. Mas tudo é prática. Então vocês vão perceber que quanto mais vocês escreverem, mesmo que seja assim um parágrafinho, vai ficar cada vez mais fácil. Porque eu sei que quando eu comecei a minha rotina de escrita, não lembro exatamente quando foi, porque faz muito tempo,
era realmente de complicado, assim, você fica muito travado, você não sabe exatamente como escrever, mas quando você tem rotina de escrita ainda aliado com as técnicas de escrita, que você sabendo exatamente como desenvolver a história, como colocar as ideias no papel, como criar os personagens, escrever as cenas, fica muito mais fácil. Isso é uma coisa certa. Fazendo o planejamento certo do seu livro, tudo fica muito mais fácil. Eu não costumo chamar de roteiro, eu chamo de planejamento por quê? Porque roteiro, que muitas pessoas fazem esse tipo de planejamento antes de escrever, que a pessoa planeja ali os principais conflitos do livro, planeja o que vai acontecer no início, no meio e no fim do livro. Só que o meu planejamento não funciona dessa forma. Porque ideias são coisas que mudam o tempo todo. Tem muita gente que começa a escrever com um roteiro do livro, com as ideias do que você quer que aconteça, e aí a pessoa começa a escrever, de repente começa a ter novas ideias, começa a achar que várias ideias que você teve não vai mais usar, e aí a pessoa começa a ficar preocupada, porque a única base que ela tem são essas ideias que são extremamente mutáveis. Você pode a qualquer momento mudá-las e você vai ficar sem chão ali, sem saber o que escrever, porque isso não é o planejamento que eu costumo fazer. Porque o planejamento que eu faço, que eu ensino para os alunos do treinamento, é muito completo, tá? Por isso que eu geralmente não consigo explicar para vocês de forma breve e resumida o que é. Tanto que tem um módulo inteiro lá só de técnicas de planejamento, que você planeja aquela base que são os elementos essenciais do seu livro que você não vai mudar. E quando você planeja esses elementos do seu livro, você não fica travado, não fica perdido, sem saber o que escrever. Não tem mais bloqueios criativos, então isso com certeza ajuda muito. Tem um outro mito que sempre falam para mim e que eu acho até um pouco engraçado, né? Porque assim, eu sou a própria prova de que isso não tem cabimento nenhum. São as pessoas que viram para mim e falam: precisa ser maior de idade para escrever e publicar um livro, tem que ter faculdade para escrever e publicar um livro. Eu falo, cara, se tivesse, se isso fosse verdade, eu tava lascada, né? Porque o que foi que eu fiz? Eu quebrei todas as regras, todos os padrões, e tem muitas pessoas como eu que tentam, que não escrevem, não publicam livro por causa desse medo, desse mito sacana, que não é verdade. Escrevi meu primeiro livro com 12, publiquei o primeiro com 13, já comecei a vender meu livro com 13 anos. Agora, ano passado, que eu entrei na faculdade, eu nem me formei ainda, e que eu nem estou fazendo letras, estou fazendo psicologia. Então, assim, nada a ver, né? Isso não pode nunca, jamais ser um pré-requisito para vocês escreverem e publicar o livro de vocês. Então, tenho várias ideias para outros livros e acabo deixando o primeiro de lado, faço o que tive a ideia e quando volto para o primeiro, tenho dificuldade para continuar e esse é meu defeito como escritor. Muitas pessoas se identificam com a sua dificuldade, tá? E é o seguinte, Jorge, né? É o seguinte, Jorge, isso é totalmente natural. É totalmente natural você começar a escrever um livro e ter ideias para vários outros livros. Isso acontece comigo direto, mas direto. Tenho várias ideias, eu estou escrevendo, no meio do livro, bem de boa, vem ideia para outro livro. Só que, se você faz isso que você falou, que muitas pessoas fazem isso, e eu não gosto disso, por quê? Você para de escrever o livro que você está escrevendo, vai lá desenvolver outro livro com a ideia que surgiu, aí você volta, justamente isso vai te dar dificuldade. Por quê? Porque você não foca nenhum nem outro. Não planejou direito nenhum nem outro. Você muda o seu foco, você faz seu cérebro ficar muito confuso com o que é que você está fazendo. Porque você não vai conseguir desenvolver bem nenhum dos dois. Então, o que eu faço quando isso acontece comigo? Quando eu estou escrevendo, vem uma ideia para outro livro. Eu vou deixar essa ideia desaparecer? Não. Eu tenho um caderno de anotação, eu crio blocos de nota no celular, onde eu anoto ideias, todas as ideias que surgem na minha mente, eu anoto. Que aí, quando eu terminar de escrever um livro inteiro, eu começo um novo. E aí eu já tenho várias ideias lá para eu começar a desenvolver um novo. Olha que beleza. Então, isso é o ideal. Não é você parar de escrever, já começar a escrever outro livro. Ser escritor que escreve multilivros, né? Não sei como a gente poderia chamar isso, não sei se tem um termo para isso, mas pessoas que escrevem vários livros ao mesmo tempo estão perdidas, porque você não consegue focar em desenvolver bem nenhum deles. Tem muito mais propensão a ter bloqueios criativos, a se sentir mais travado, menos inspirado,
causar trocentos furos de enredo em todos esses livros. Então, isso não é legal. Então, faça isso que eu te falei. Veio uma ideia para outro livro, anota em algum lugar que você não vai esquecer. E só quando você terminar o livro inteiro, você pega no próximo. É isso que eu faço. E é isso que me fez escrever, hoje aos 19 anos, 17 livros. Se eu tivesse escrito todas as 10 que me vieram na cabeça para esses 17 livros que eu escrevi, se eu tivesse escrito ao mesmo tempo, eu estava até hoje escrevendo eles e não teria terminado. Então, não faça isso, tá? Tenho 2 histórias e gostaria de finalizar. Acho que eu deveria focar só em uma primeiro? Sempre. Sempre. Só foca em uma. Foca em... Especialmente, você falou que é iniciante. Você quer terminar o livro, você quer publicar o livro. Você tem que ter um foco. Você tem que ter um foco primeiro. Então, não use essa estratégia de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso só dá problema. Às vezes dá a impressão de que só quem faz faculdade de letras é quem publica livro. Né? Não tem nada a ver isso, gente. Não tem nada a ver. Uma besteira. Se fosse assim, eu não era para eu estar aqui hoje falando essas coisas para vocês. Escrevi em 2 anos e ainda estou escrevendo. Deixo ele na gaveta para ir melhorando. Verônica, é o seguinte. Cuidado com uma coisa que a gente costuma chamar carinhosamente de perfeccionismo. Você já levou 2 anos para escrever esse livro. E aí você deixou o livro na gaveta e já era para estar publicado, já era para você estar ganhando sua renda extra, ganhando leitores, ganhando feedbacks. E você está até hoje procurando coisa para melhorar. Cuidado com o perfeccionismo, gente. Chega uma hora que você terminou o livro, eu sei que toda vez que você volta para reler, para revisar, dá vontade de mexer em tudo. Dá vontade de reescrever tudo, dá vontade de mudar um monte de coisa que você escreveu. Você começa a se questionar se está bom de verdade. Mas não faça isso. Porque aí você está só atrasando essa publicação desse livro, que a publicação é o que causa maior impacto. O que tem mais peso para vocês? Eu virar para vocês aqui do Instagram que não estão vendo a pilha que está aqui do meu lado e falar para vocês, eu já tenho 7 livros publicados, vou publicar mais um mês que vem, o 8º, vem aí mês que vem, em breve, vocês vão ficar sabendo. Que eu falar para vocês aqui que não estão vendo o que eu estou mostrando para o pessoal do YouTube, que eu tenho 7 livros publicados, você fica visualizando 7 livros na sua mente. Agora, eu chego, pego essa pilha e mostro para vocês. Esses são os livros que eu tenho publicado, que não chega nem perto da quantidade que eu tenho escrito. E aí, por isso, esse ano eu vou publicar um monte. Então, olha só, é muito mais interessante eu te mostrar essa pequena pilha e você fala, caraca, realmente ela tem bastante livro publicado. Todos sem editora, porque quem me pergunta qual editora que eu publico meu livro. Todos sem editora nenhuma. Então, assim, é muito mais impactante você chegar e mostrar o seu livro. Depois que eu termino de escrever meu livro, eu faço uma revisão. Acabou. Mudei o que tinha que mudar, já está pronto, publica. Não fica de perfeccionismo, tá? E assim, bateu, deixei passar um mínimo erro de português. Cara, releva. Se alguém falar assim, caraca, tem um erro de português aqui no seu livro, eu achei. Olha só, eu já peguei livros best-sellers internacionais, cheio de erro de português, e a pessoa não estava nem um pouco se importando com isso, estava vendendo horrores. Não é isso que vai impedir ela de vender, só porque tem uns 3 erros de gramática, também não mexe nisso não, tá? Faz aquela grossa revisão, já está revisado. Manda ver. Fé em Deus e vai, publica esse livro agora. Eu levei 8 anos para ter a versão final do meu livro, há várias reescritas, mas não tinha qualquer noção de técnica, mas a continuação já está em mais da metade, as técnicas ajudaram demais. O conhecimento das técnicas de escrita facilita a sua vida. O que dificulta, na maioria das vezes, é que as pessoas começam a escrever livros sem saber o que estão fazendo. Simplesmente, vou escrever um livro. Aí a pessoa acha, quem fala que vai escrever por hobby tem muito isso. Acha que não é só sair escrevendo. Só que sair escrevendo acaba não sendo nem prazeroso muitas vezes, porque você fica travado, você não sabe como escrever, você fica com bloqueio criativo, fica com medo da página em branco, tem dificuldade no desenvolvimento da história, vai ter mais dificuldade, com certeza. Então, saber as técnicas de escrita ajuda e facilita a sua vida, né? O que você acha sobre escutar alguma música enquanto escreve? É excelente, eu sempre escuto. Só que eu não gosto de escutar muito música cantada, né? Falada, porque isso tira o seu foco, seu cérebro não consegue se concentrar. Se ele escuta o que a pessoa está falando ao seu ouvido, ou se ele se concentra na construção das palavras ali que você está escrevendo.
Então eu escuto geralmente trilhas sonoras de filmes de super-heróis, que é o tipo de livro que eu escrevo. Então isso me ajuda a me inspirar. E você pode pegar uma música instrumental aí que te inspire, que sempre me ajuda mesmo até me ambientar ali dentro da história, me sentir dentro da história, ali igual um personagem, me ajuda muito. Um beijo para vocês.